Saudações a todos os internautas e telespectadores da MBC TV. E para a edição desta semana recebemos diretamente de Portugal Belzénia Matezinho, ela que é doutoranda em Engenharia Civil na área de transporte. Atualmente está pesquisando mobilidades e políticas de transportes em África e é fundadora da Helmut Roots, que desde já a cumprimento. Saudações, Belzénia, é bem-vinda ao Vida Ativa. Obrigada, saudações a todos, obrigada pelo convite. Exato, nós é que agradecemos imensamente por ter aceito cá o nosso convite. Entrando um pouco mais para aquilo que são as questões. Belzénia, o que é que despertou o seu interesse pela engenharia civil, especificamente pelos transportes? Olha, o interesse pela engenharia civil veio antes dos transportes. Okay. E foi da influência do meu pai, que tinha o curso de ser engenheiro civil, que pelas circunstâncias da vida acabou não se concretizando, mas acabou passando esta sementinha para mim. Lembro da infância, conversarmos sobre obra. O meu avô era pedreiro e mestre de obras também. E mais tarde um primo fez engenharia civil e acabei por ter o contato mais de perto com o curso. Quanto aos transportes, o que aconteceu é que quando fui trabalhar começaram a surgir oportunidades nesse setor e abracei e naturalmente a carreira aconteceu. Os transportes escolheram-me, não fui eu a escolher. Uau! Eu acho que o bichinho nasceu mesmo, é de berço, não é? É da família. Que momento, Belzénia, marcou o início do seu compromisso com a mobilidade e a segurança rodoviária? Um momento. Acho que quando estava no penúltimo ano do curso de licenciatura em Engenharia Civil, quando tive que fazer a escolha do tema do projeto final do curso, a minha intenção era focar-me em outra área, mas acabei por perder 2 amigos próximos de infância em decorrência de um acidente de viação que poderia ter sido evitado. E isto acabou por mexer comigo e depois de conversar com o meu professor de vias de comunicação na altura, percebi que podia fazer a auditoria daquele ponto de estrada onde o acidente aconteceu. Esse acabou por ser o tema do meu projeto final do curso. E daí para frente, quis a vida que fosse trabalhar com estradas, segurança rodoviária e mais tarde com transportes e mobilidade. Exato. E como é que foi o teu caminho até chegar ao doutoramento na Universidade de Porto? Olha, eu inicialmente fiz um caminho de carreira que é comum à maior parte dos graduados em engenharia civil. Fui estagiar em construção, mas depois fui trabalhar para uma empresa que era da área de estradas. Uns anos depois, por questões pessoais, mudei para a consultoria porque queria um pouco mais de estabilidade, horários mais controláveis. E surgiu o convite para ir para a academia, para ir apoiar um professor, um antigo professor, justamente na disciplina do projeto de estradas, dada a experiência prática que eu já havia acumulado. E trabalhei em consultoria, academia. Em 2023 surge a possibilidade de colaborar em um projeto junto da Agência Metropolitana de Transportes, o projeto de mobilidade sustentável do Maputo, onde tive contacto com consultores e muitos deles professores da Universidade do Porto em Portugal. Conheci a minha orientadora, acabou dando o match, por intermédio dela candidatei-me e cá estou. Então acabou sendo natural, estando ligada à academia, querer fazer mestrado e doutoramento, e a oportunidade acabou surgindo deste contato no projeto. Exato. Houve desafios específicos por ser mulher numa área considerada de homens? Ok, esse é um tema recorrente, né? Discutimos muito isto. E da troca que tenho com outras colegas pude ver que infelizmente ainda há muitas questões de assédio, violência e tal,
Felizmente, eu não tive essa vivência. Posso dizer que tive uma experiência até contrária, que é de super proteção pelo fato de ser mulher, que eu olhava como algo negativo, porque muitas vezes se super protegem-te no ambiente profissional, tens menos desafios, cresces menos e também ganhas menos, ok? Mas, pessoalmente, hoje acho que o grande desafio é sentir que meio que qualquer erro que eu faça, que eu cometa, pode fechar caminho a outras mulheres que vêm atrás. É Uau. fazer bem não só por mim, mas também por todas as outras. Exato. E há a questão de nem sempre as empresas estarem preparadas para receber engenheiras, principalmente aquelas que trabalham na área de construção. Esse foi um desafio que, enquanto estive inserida em construção mesmo, vivi na pele. Exato. Entrando um pouco para a mobilidade em África, Belzênia, quais são, na sua visão, os maiores desafios para desenvolver sistemas de transportes eficientes no continente africano? Olha, eu acho que o maior desafio, o primeiro em África, em Moçambique em particular, é a visão de longo prazo. Ok? É sentarmos e definirmos o que é que queremos para o futuro dos transportes em África em 10, em 20, em 30 anos. E a partir daí, independente das mudanças de governo, independente das mudanças de políticas de outra ordem, todos perseguirmos esta única visão e vermos de que forma é que mobilizamos os recursos que sabemos que são escassos de forma a caminhar em prol desta visão. Exato. Não é? E como é que... Acho que Ok. espalha-se, é mesmo uma visão única. E como é que, em algum momento, o crescimento urbano acelerado, neste caso das cidades africanas, afeta a mobilidade urbana? Olha, é mais ou menos assim. Eu volto ao pilar do planeamento. Ok. O grande problema não é as cidades crescerem, isto é natural, porque temos mais pessoas, há mais gente a circular, consequentemente há de haver mais carros, quer particulares, quer carros, transportes coletivos para prover essa necessidade de deslocação das pessoas. Não é? A grande questão é nós nos prepararmos no sentido de fazer frente a toda esta demanda, porque senão é muita pressão sobre as mesmas infraestruturas, sobre as poucas estradas que temos, sobre o sistema de transporte que não tem capacidade que temos, e aí tudo vai colapsar. Exato. Quais são as soluções simples que poderiam, em algum momento, melhorar o transporte em Moçambique a curto prazo? Olha, a curto prazo, eu acho que primeiro devíamos sentar e fazer um plano de recolha de dados, de recolha de informação. Primeiro entender o que é que temos, quantos autocarros, chapas e tal temos, circulam de onde para onde, transportam mais ou menos quantas pessoas. E depois, com tudo que nós já sabemos de ciência, com o apoio da academia, ver como é que podemos otimizar com o que já temos, não é? Porque acho que na nossa vivência particular, todos já sentimos que há rotas com chapas a mais e outras com falta. Então, eu creio que no curto prazo, sem ter que pedir mais dinheiro a ninguém, é possível otimizarmos o que já temos. Exato. A mobilidade sustentável é possível no contexto africano? Se sim, como? É possível sim, no contexto africano. Nós temos a grande oportunidade de ainda estarmos a nos urbanizar. Ainda não temos nada, não temos que destruir nada para conseguir. É possível priorizando o transporte público de qualidade e priorizando os meios de transporte não motorizados. É o andar a pé, a bicicleta, mas isto é necessário o envolvimento do governo, políticas para poderem nos direcionar a isto. E como é que nós podemos, por exemplo, integrar o transporte público e o transporte informal de forma mais eficiente?
Olha, primeiro o nosso guia deve ser o transporte público formal. Em Maputo temos o exemplo da EMTPM, que funciona com rotas, horários e tudo mais. Então, as licenças do transporte informal ou do chapa deviam ser dadas de forma complementar aonde os TPM não conseguem prover e de forma a conciliar com os horários dos TPM. Então, esta é uma forma de integração possível. E depois, mais para frente, existem outras como bilhética integrada, informação ao público, como o Chapita, que nós já tivemos no passado. Então, é possível, não é? Acho que é com vontade conseguimos caminhar para lá. Exato. Entrando um pouco mais para a segurança rodoviária, quais são os principais fatores que contribuem em algum momento para o elevado índice de acidentes em Moçambique? Olha, para além dos fatores que todos já conhecemos e ouvimos sempre, velocidade, álcool, comportamento, eu vou apontar para a questão da estruturação da própria rede de estradas, porque a maior parte dos acidentes mortais em Moçambique são atropelamentos que acontecem nas localidades, ao longo de estradas interurbanas, mas nas localidades. Nós temos que separar as vias para deslocamento de longo percurso e velocidades altas das vias para deslocamento urbano e a velocidades baixas. Não é? Porque para mim é difícil culpar aquele motorista que faz Maputo-Nampula e que quer andar a 100 e que de Maputo até Marraquene ou até Manhissa só pode andar a 60. Okay. Dizer que ele está muito errado. Temos que ter autoestradas para deslocamentos de longo percurso e velocidades elevadas e ter as vias urbanas que privilegiam o andar a pé, andar de bicicleta e assim separar e evitar conflitos. Exato. Existem alguns exemplos de boas práticas internacionais que nós poderíamos adaptar, por exemplo, para o nosso país? Sim, existem. Claro que todas elas devem realmente ser adaptadas ao nosso contexto, à nossa realidade, à nossa cultura, aos nossos hábitos. Mas vou citar o exemplo da Visão Zero da Suíça, que é uma política de 0 mortes nas estradas, em que para cada morte que acontece, pega-se, estuda-se o que originou, os motivos e tenta-se remediar, mexer na estrada, mexer na organização do sistema de forma a criar estradas mais seguras. Há ainda políticas de integração de educação rodoviária nas escolas primárias, na Espanha e no Japão, que são muito bem sucedidas. Então, são só aqui alguns exemplos que poderiam ser adaptados ao contexto moçambicano. Uau, interessante. Falando um pouco, ou entrando um pouco mais para a experiência internacional, gostava de saber o que é que mais já surpreendeu no sistema sem que é de transporte e mobilidade em Portugal? Eu acho que o que mais chamou-me a atenção é a questão de olhar para a mobilidade, para o transporte, como um direito do cidadão e não como uma visão de negócio. Os municípios, sobretudo, assumem que prover transporte ao cidadão, ao munícipe, é um direito. Tanto que muitos dos municípios estão a avançar para políticas de gratuidade do transporte, onde as pessoas praticamente não pagam pelo transporte. Existe já passe único que, independente do dono do autocarro ou a empresa que é dona do metro, tu podes usar todos os meios com um bilhete único que é acessível a todos. Eu acho que isto é uma mudança total de paradigma e algo positivo no qual poderíamos nos espelhar. Uau, muito, mas muito positivo, realmente. Que lições das cidades europeias poderíamos aplicar, mesmo em pequena escala, por exemplo, em Moçambique? Olha, lições que poderíamos aplicar mesmo em pequena escala. Acho que a primeira é no próprio planeamento da rede dos transportes, pensar
em todo o mundo, pensar sobretudo num transporte que sirva a quem é mais vulnerável. No caso da Europa, há muitos idosos. Então, o transporte é projetado para atender a esses idosos. Então, se atende ao idoso, acaba por atender ao pessoal de todas as faixas etárias, a quem é portador de deficiência. Então, acho que isto é algo que, mesmo em pequena escala, porque com mudança de alguns hábitos, seria possível incorporar no nosso próprio sistema de transporte. Exato. Quais diferenças culturais mais impactam o comportamento no trânsito em África e em Europa? Acho que é a questão de as pessoas têm mais propensão, acho que, a cumprir regras. Isso é bom, mas pode não ser tão bom porque há uma certa rigidez no sentido de se algo precisa mudar é muito mais demorado. Se precisa se testar algo novo é muito mais difícil. Enquanto que em África há uma certa informalidade, não se segue muito as regras, o que pode ser mau, mas é uma oportunidade, porque é mais flexível, é mais fácil lançar novas soluções e adaptar e já colocar a funcionar. São Exato. contextos diferentes. Exato. Como é que a vivência no exterior, em algum momento, mudou a sua forma de pensar sobre mobilidade? Olha, antes de sair de Moçambique, eu era muito crítica a tudo. Do tipo, dizia que não, aqui está tudo mal, e não via nada de positivo. O sair fez perceber que todo mundo tem problemas e que nós também temos pontos fortes. Muitas das vezes, quando eu divido aquilo que é a experiência que trago de Moçambique, as pessoas aqui fora conseguem identificar coisas que são originais e fantásticas. Vou dar exemplo de nós usarmos barras coloridas no chapa para identificar as rotas e diferenciar. Porque aqui todos os autocarros são parecidos, tu tens que saber ler para saber para onde vai. As pessoas acharam genial. Ok? Então temos coisas positivas, sim. Acho que mudou esta minha visão crítica e acho que percebi que é uma questão de que também tenho que fazer a minha parte para melhorar o estado das coisas em Moçambique. Certo. Que mudanças a Belzênia gostaria de ver no transporte moçambicano nos próximos 10 anos? Olha, nos próximos 10 anos, que eu acho que é algo muito possível, eu gostava de ver nas principais cidades um sistema de transporte público de massa, como um BRT ou um metro de superfície, que fosse acessível, quer em termos de custo, quer para pessoas portadoras de deficiência. Acho que esta é a principal, um meio de transporte público de massa que fosse mais seguro e acessível, e também que tivéssemos uma política de mobilidade não motorizada para o ciclismo, para o andar a pé e voltada à questão da segurança rodoviária também funcional. Acho que são as principais. Exato. E como é que em algum momento imagina, né, o papel da tecnologia na mobilidade e segurança rodoviária em África? Olha, eu acho que a tecnologia é uma grande oportunidade de permitir-nos sair de onde estamos e dar um salto para algo melhor do que até a Europa está. A tecnologia nos dá aqui a oportunidade de fazer coisas fantásticas, como, por exemplo, de tornar o chapa de informal para um meio de transporte que tem tudo aquilo que qualquer meio de transporte formal tem. Então, vejo a tecnologia como uma oportunidade. Exato. Que conselho a Belzênia deixaria para jovens que sonham em seguir esta carreira ou por outra, que sonham em seguir a engenharia rodoviária? Olha, acho que em primeiro lugar, sejam curiosos. Sejam curiosos, usem a internet que vocês têm aí à disposição para pesquisar, porque hoje em dia há muita coisa ali gratuita, há muitos eventos, há muita informação de organismos nacionais e internacionais, e busquem conectar-se com pessoas. Acima de tudo, sejam curiosos. Eu mesmo gosto muito de receber mensagens de jovens moçambicanos que estejam curiosos, e tudo aquilo que eu posso divulgar, que é acessível,
a este público, faço a divulgação. Exato. Qual foi o maior desafio que em algum momento superou e também fortaleceu como profissional e como mulher? Eu acho que o maior desafio, sendo mulher africana e tal, é a questão de conciliar papéis. E que Ok. muitas das vezes não temos aquele incentivo de casa, Uhum. né? Vou fazer um doutoramento, vou fazer engenharia. Tipo, não, mas para quê? Isso é muito masculino. E depois ninguém vai querer casar contigo e coisas do gênero. Não é? Felizmente sempre tive apoio do meu pai, não é? Mas eu acho que o grande desafio é a questão de conciliar papéis, porque a engenharia ainda é uma carreira muito masculina, com umas exigências e demandas que muitas das vezes é difícil de conciliar com o papel de esposa, de mãe, com os outros papéis que tu vais desempenhar enquanto mulher. Mas com conversa e tudo mais é possível. Exato. Belzênia, em jeito de considerações finais, o que tem a deixar ficar para os nossos internautas e telespectadores? Olha, é talvez aqui dizer que estas temáticas de mobilidade não são só para os políticos, para os engenheiros, é um assunto de todos nós, porque nos afeta. Tanto que é só ver quando o chapa sobe, vira assunto de todos. Não é? E que todos nós temos um papel a desempenhar para melhorar aquilo que é a mobilidade e a segurança. Então, é uma questão de sermos mais conscientes naquilo que fazemos, seja em cuidar bem do autocarro que eu uso, do chapa, seja em assumir comportamentos mais seguros quando vou atravessar a estrada, ajudar os idosos, as criancinhas a atravessar. Não importa quem sejas, mas todo mundo tem um papel a desempenhar. Acho que esta é a mensagem. Exato. Belzênia, muito, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Podemos aprender muito em torno da mobilidade rodoviária. E olha, colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa, onde recebemos Belzênia Matinho, diretamente de Portugal. Ela que é doutoranda em Engenharia Civil na área de transportes e que está pesquisando atualmente mobilidades e políticas de transporte em África. Espero que tenha aprendido, mas acima de tudo, apreendido. Até a próxima!